Vamos ler Provérbios capítulo 23, e eu tenho falado aqui durante alguns domingos, nessa série de mensagens, sobre lutar por um futuro. Lutar por um futuro que Deus já tem preparado para você, um plano, um propósito maravilhoso. Então leia comigo Provérbios capítulo 23, no verso 17, na metade do verso 17, está escrito: Deus diz para mim e para você, no temor do Senhor. E aqui não é temer um sentimento de medo ou qualquer coisa, não. Quando se fala sobre temer a Deus, fala sobre um comportamento e uma atitude que o agrada. Tá certo? Então está escrito aí, no temor do Senhor, diz a Bíblia, vamos perseverar só no domingo. Não, todo dia. Aleluia. Todo dia. Aí o verso 18 já vai trazendo a resposta. Porque deveras haverá o quê? O quê? O quê? O quê? Aleluia, não tem isso aqui notícia, não tem sinais do lado de fora, isso aqui é palavra de Deus, acontece na tua vida, haverá bom futuro e não será frustrada a tua expectativa, diga amém. Pai, mais uma vez, ministrando a tua palavra, eu te peço que o teu povo possa ter entendimento, que a ação do teu Espírito Santo seja total nessa noite para tirar dúvidas, confusão e a tua palavra se estabeleça. A certeza de que esse livro é libertador para todo aquele que entende, para todo aquele que abraça, para todo aquele que pratica. Pai, mais uma vez, move com o teu poder, suprindo o interior e a necessidade de cada um lá dentro, Senhor, em reconhecer, enxergar aquilo que precisa fazer para entrar nessa rota, Senhor, que é o caminho da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu te peço isso, Espírito Santo, em o nome de Jesus, e todos digam glória. Podem sentar. Bom, nós já estamos gastando algum tempo falando sobre os rounds desse combate, e a gente gastou aí um tempo para falar sobre os dois primeiros. Hoje nós vamos para o terceiro. Nós falamos sobre preparação, porque ninguém chega a um segundo estágio se não se preparar no primeiro, é óbvio, a própria vida mostra isso, e eu gastei falando sobre vários exemplos. Depois você pode olhar na internet, tem lá os sites, os encontros, para que você não perca nada dessa série, porque vai te ajudar. Você é jovem, tem muito jovem aqui, tem muita gente com planos, com sonhos, coisas no coração. Deixa Deus administrar, aleluia. Ouça o conselho de Deus, vai com Ele, que Ele vai fazer o teu futuro, Ele vai fazer a tua casa, Ele vai fazer a tua família. Então, preparação é algo da nossa parte. Nós cooperamos com isso. E nós temos que operar com base naquilo que Deus me pede hoje. Pode ser uma mínima coisa. Pode ser algo hoje inexpressivo, mas que vai fazer diferença na construção do teu futuro. Diga glória. Depois falamos sobre escolhas. Domingo passado gastamos um tempo falando sobre escolhas. E nós precisamos fazer a escolha certa. E se fosse algo fácil, todo mundo estava acertando. Como depende da sabedoria de Deus, da instrução de Deus, eu tenho que ser, você, um homem ou uma mulher, voltados para a verdade. A verdade precisa guiar as nossas escolhas. E eu gastei um tempo falando sobre isso. Quando Deus ele me inspira, Ele guia na minha escolha, Ele dá o aval dEle, então nós vamos progredir. Aleluia! Nós estamos no caminho certo de um futuro que Ele tem preparado. E hoje eu quero falar, porque faz parte desses rounds aí de lutar por esse futuro que Deus tem para nós, eu quero falar sobre passado. Propriamente, escreve aí no teu caderno, que você tem trazido caderno, anotação, caneta, põe aí do lado da tua Bíblia, dá um jeito de anotar tudo isso. Na verdade, eu quero falar sobre largar o passado. Repita assim comigo, largar. Não, dessa maneira, largar. Não é largatixa, não. Não pode falar isso não, que a Deus não gosta desse bicho, aleluia. É um monstro. Para ela é um monstro, rapaz, impressionante. É isso aí. Mas eu quero falar sobre o passado, algumas coisas a palavra tem nos dizer sobre isso. E muitas vezes, inconscientemente, nós temos vivido e não temos lidado com o nosso passado de maneira própria. Algumas situações aqui que eu quero comentar nessa noite vai te ajudar a você ter uma iluminação sobre isso aí. Ok? Então vamos lá, vamos ler uma passagem interessante que eu atribuo ao passado, essa citação que está escrito aqui, que eu posso tirar um exemplo, nós vamos ler uma outra, mas vamos Hebreus, capítulo 12,
Eu amo demais a passagem de Hebreus, capítulo 12, pelo menos os 2 primeiros versos, porque é praticamente, a sociedade bíblica colocou a Bíblia dividida em capítulos, né, em versículos, mas na verdade o autor ao livro aos Hebreus está escrevendo. E ele vem declarando, né, a aliança que a gente tem no capítulo 10 e tal com Deus e tal, a vitória de Jesus, o justo viverá por fé e tal. Aí ele já vai entrando no capítulo 11 e vai dizendo, gente, olha só, sigam o exemplo, sejam imitadores daqueles e tal. E ele começa a falar dos heróis da fé, aleluia. E depois de que ele termina tudo isso, já deu uma sacudida na igreja, naqueles que leram a respeito disso, daquele ânimo legal, ele dá essa declaração poderosa de Hebreus capítulo 12. Quem já chegou, diga aleluia. Me aguardem que eu estou indo lá. Hebreus 12 diz lá assim, verso 1, portanto, depois de escrever tudo isso, ele vem, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, está animando a gente, aleluia. Ele diz lá assim, olha, desembarace a língua de todo peso, grifa aí, peso, e do pecado, que tenazmente nos assedia, e você entende que o inferno está aí mesmo para abrir portas e oportunidades para nós errarmos. Pecar é errar, alguém entende? Sair do alvo, errar o alvo. E diz lá assim, então vamos correr com perseverança essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente, ou seja, uma consideração importante, valorosa, uma atenção máxima, diga glória, uma disposição mental de olhar o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, sua palavra viva, aleluia. Então aqui fala de uma carreira que não acabou na minha vida nem a sua, o nosso futuro ainda não terminou. Eu gosto às vezes de uma frase de uma igreja, o pessoal coloca às vezes no carro aí dizendo assim, o melhor de Deus está por vir. Fala para o teu irmão, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Glória! Agora vamos repetir para nós mesmos, o melhor de Deus. Está fraco, vamos lá, o melhor de Deus está por vir. Glória a Deus. E é verdade, gente. Porque o progresso de Deus e a visão de Deus é sempre progressiva, é sempre de crescimento, é um ano cada vez melhor que o outro. Eu não estou falando de luta, gente. Eu não estou falando de enfrentar situações que parece que toda semana a gente tem. Porque se você não tem, você é de Marte. Alguém compreende aí? Mas Deus, nesse processo todo de lutar, nesse mundo, de enfrentar situações, nós sempre progredimos, saímos melhores. Os anos vão passando e está melhor ainda. Glória a Deus, o inferno não aprende, né? É um derrotado, aleluia! E nós vamos embora. Então o melhor está para frente ainda. Há muitas situações que você ainda vai chegar na terra da promessa para isso que você espera. Está firme? Vai abrir mão? Então eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar não com as armas carnais, né? Não com a carnalidade, não é com a humanidade. Deus não me chama para resistir ao inferno na carnalidade com as coisas humanas. Ele não chama. Paulo mesmo diz que as nossas armas são espirituais em Deus. Quanto mais princípio de Deus sendo executado na minha vida com base na fé, é aí que nós vamos avançando. Aleluia. Então não tem uma coisa de esforço mental, não tem uma coisa de esforço físico, tem uma determinação, uma disposição a acreditar nos princípios de Deus e a gente vai chegando. Então essa passagem aqui, ela manda você olhar para frente. Ela manda nós andarmos, não olhando para o lado, que beleza e tal, olhando para trás. Deus colocou justamente os olhos na frente para a gente andar e olhar para frente, aleluia. Amém, amém, amém. Ok. Então aqui fala de uma proposta que Deus tem para nós e nós precisamos correr. E aqui dá uma declaração que eu tenho que me livrar do desembaraço de alguns pesos, é peso. E isso aqui eu quero te dizer para você, passado para muitas pessoas é um peso daquele assim que não deixa nem o cara ir chegar até ali, ele é um arrasto só. Eu não sei na linguagem do pessoal aqui que é da marinha, é uma âncora que põe o navio ali, não deixa o bichinho nem mexer nem para o lado nem para o outro e tal, e aquilo ali fica agarrado no fundo e você não sai para lugar nenhum. De que maneira o passado é assim? Quando eu encaro o passado de maneira errada. Sabe, tem uma maneira bíblica de nós olharmos o passado, que alguém diga amém. Eu vou ficar com a maneira de Deus.
E é exatamente isso que eu quero conversar com você nessa noite, para você hoje, no nome de Jesus, você vai resolver essa situação de passado. Aleluia. Você que nos assiste aí pela televisão também, né, pela internet, no nome de Jesus, vai resolver isso. Vá comigo então a Filipenses 3, é uma passagem maravilhosa. Paulo, ele tinha esse entendimento, né, de correr a carreira, dessa jornada que ele tinha, do compromisso de seguir adiante, e ele não gastava tempo com coisas que iam prejudicar a sua carreira. Então, Filipenses capítulo 3, todo mundo conhece essa passagem, mas vamos renovar a nossa mente nessa tarde, nessa noite. Filipenses capítulo 3, verso número 13, ele diz assim: irmãos, está falando para nós, né? Deus falando conosco, hein? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado o prêmio, ele vem falando no verso número 12, mas uma coisa eu faço. Opa, e se o Espírito Santo deixou ele registrar isso, que é para mim e para você? É para mim e para você. Repita assim comigo, é para mim. É para mim. O que eu vou ler agora aqui é para mim. Vamos lá, o que eu vou ler agora é para mim. Deus falando comigo. Isso. Então está escrito lá assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E diz ele assim: avançando para as que diante de mim estão. Prossigo, não paro, não fico paralisado. Está escrito o quê? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você entende a perspectiva de Deus e o plano dele para a tua vida e para a minha, você entende que nós não estamos aqui, o que nós vamos fazer? Não sei. Será que eu estou aqui? Por quê? Não sei e tal. Não, há um propósito. E quem está debaixo de um propósito tem uma jornada, tem uma caminhada, tem algo a desempenhar, tem algo a fazer, tem algo para terminar. Diga amém. Então faz sentido nós estarmos aqui, óbvio, quando nós compreendemos o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Então vamos aprender a lidar com essa carreira, essa jornada tão importante que Deus tem preparado para a tua vida e para a minha de maneira própria, não deixando que peso possa segurar a nossa carreira. Eu vou dizer para você, o inferno tem segurado, ele é esperto nisso aí, sabe? Por outro lado, ele é bobo, mas nessa questão aí, ele é esperto. Então, ele segura muitos dos planos e propósitos que Deus tem para a sua própria igreja. Porque a pessoa não sabe lidar com situações como essa, passado. E a própria palavra está dizendo assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga amém. Então aqui 3 pontos que eu analiso com você, para você pegar um pouquinho mais isso. Em primeiro lugar, se é um conselho, eu creio que é um conselho de Deus para mim e para você. Diga aleluia. Outra coisa que eu quero te dizer: acontecimentos nos envolvem todos os dias. Alguns são agradáveis, outros são desagradáveis, alguns são esperados, outros são inesperados, alguns são construtivos e outros aparentemente destrutivos. O inferno vem com a aparência para provar para mim que é destruição, mas vou dizer para ele: não serei destruído. Aleluia. Glória a Deus. Aparente derrota, alguém entende isso aí? A Bíblia declara que aquela palavra que nós conversamos aqui sobre perseverança é ter essa capacidade de resistir às pressões, né, a capacidade de ir adiante, mesmo com aparente derrota. Aparente. Quantas situações o povo de Deus passou, que ele olhava ao redor e disse: xiii. E Deus foi lá e deu a vitória. Diga aleluia. Mudou aquela cena toda. Então é aparente, porque quem manda é o Senhor, o Rei da Glória, gente. Quem está sentado no trono é o Senhor, o Rei da Glória. É o nosso Deus. A tua vida e a minha, se você o serve, está na mão dEle. E o plano dEle, o propósito dEle será cumprido na nossa vida. Então esse futuro é muito bom. Então entenda, esses acontecimentos estão aí, nós todos passamos por isso, mas eu tenho que aprender a lidar com isso aí. Eu tenho que aprender a nadar naquelas marolinhas assim tranquilas e tal, no mar tranquilo. Eu tenho que aprender a nadar no mar agitado também. Diga amém. Deus nos ensina. Ele não vai chegar para mim e para vocês, colocar só numa piscininha legal, rasinha, desse tamanho, pode nadar à vontade. Aí eu nado já com a mão no chão, aleluia, estou ali.
Nós temos que aprender a nadar em tempos tranquilos, em tempos não tranquilos, e vamos embora. Aleluia, Deus está conosco. Ele é o nosso sustento, gente, entende? Deixa eu comentar algo sobre isso, porque essas situações, elas estão ao nosso redor sempre. E olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. A palavra é show de glória, olha aí. 1 Coríntios, capítulo 10. Obrigado, meu rei. Verso número 13. E dá a declaração: olha, Elinho, não vos sobreveio tentação, teste, prova, em outras traduções, que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel, e não permitirá que você seja testado, provado, tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a prova, o teste, a tentação, Ele proverá o quê? O quê? Livramento, de sorte que nós possamos o quê? Então, se está agitado as águas, você não vai afogar. Diga, eu não vou afogar. Pastor, mas eu estou bebendo água. Beber água às vezes é bom, limpa, dá uma limpeza e tal. Mas não vai afogar. Você crê nisso ou não? Não pode olhar para fora, porque o inferno vai dizer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Deixa ele ficar gritando, vai morrer. Confia no teu Deus. Segue adiante. Então, eu compreendo isso, entendendo que a vida, gente, é um conjunto, ouça, de acontecimentos que nos forma, que nos informa, que dirige, que mostra uma direção. Só que eu não posso deixar que a vida me leve. Leva eu, a vida me leva. Alguém conhece essa música aí, né? A vida que eu preciso caminhar é a vida que Deus tem dirigida para nós, o plano para Ele. Não aquela que o inferno propõe para mim, ou aquela que ele quer que eu me entregue, e eu fico lá, né, tomando pancada para lá e para cá, e não sei se chego, não sei se vou e tal, que é isso? Então eu quero simplificar e te dizer dessa maneira, de que a vida, ouça bem isso aí, também é o passado, choveu no molhado, o passado acrescido do hoje. Para pensar, que já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, está sempre indo, já foi, já é passado, já foi, já foi. Então, se eu pensar bem sobre esse assunto, o que eu sou? Eu sou o passado, acrescido desse momento de agora, que já foi, que já foi, que já foi, que já foi. Para pensar nisso aí. Então o passado, eu vou falar o óbvio, para você entender como é que no óbvio a gente vai enxergar coisas importantes. O passado, ele tem a maior proporção da nossa vida, ele é tudo. Mas Paulo, voltando para aquela passagem, vá comigo no verso 13, volte lá para Filipenses 3:13, ele diz que ele fez algo. Paulo fala sobre esquecimento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa eu te dizer uma coisa que acontece na prática. Quando você está movido, glória, pelo Espírito Santo, pelas verdades de Deus, e você tem uma visão da tua vida, do futuro, daquela proposta que Deus tem para você, quando você está cheio disso, você não deixa ser grudado por mais nada. Teu foco está bem firme. Você realmente é aquele furador de onda e vai embora. Aleluia! Então a necessidade que eu e você temos de ter uma visão, de ter uma proposta para correr essa proposta, para colocar ela para rolar, vamos dizer assim, de maneira bem popular, bem prática, é que motiva a gente a olhar para frente e segurar os nossos olhos, a nossa força, tudo que nós precisamos para frente. Então deixa eu te dizer uma coisa importante. Paulo fala sobre esquecimento. E é óbvio que é difícil falar de esquecer quando a esmagadora maioria das coisas que nós temos é o passado da nossa vida. Praticamente é toda a nossa vida. Mas olha, o que Paulo está querendo dizer com esquecer o passado, entenda aqui o que eu quero te falar.
Ele não está falando sobre anular passado. Ele está falando de esquecer. Então eu quero colocar uma frase para você anotar, que é exatamente esse o comportamento que eu e você temos que ter com o passado, que é: eu não posso viver preso ao passado. O dia de hoje preso ao passado. Eu não posso viver o dia de hoje no passado. Pastor, mas isso não acontece. O quê? Acontece direto. Muitos anos atrás fizeram uma pesquisa muito ampla, um grupo enorme de pessoas de todas as categorias, classes sociais, e chegaram à conclusão que 67%, se não me falha a memória, é isso mesmo, 67% das pessoas, elas viviam, olhem para cá, elas viviam o dia de hoje com um pensamento no passado. Das mais variadas formas, um trabalho que não resolveu, uma situação que ainda não foi resolvida, alguma coisa que aconteceu com um amigo e tal, mas que 60% das pessoas viviam o dia de hoje, mas os seus pensamentos estavam no passado. A outra porcentagem, 27%, estava pensando nas coisas para frente, e somente 6% pensava o dia de hoje. Pastor, esse aí é porque tem só o teco, não tem o tico, então só tem que pensar o dia de hoje mesmo. Mas é interessante, né? Jesus ele dá uma declaração em Mateus 6 que a gente deve viver o dia de hoje. Que amanhã trará os seus cuidados, que alguém diga amém. Então, isso é para provar para mim e para você que o nosso Deus é simples. Ele pediu que nós vivêssemos o dia de hoje. Não presos ao passado ou no passado, porque isso seria um peso, um prejuízo. Em muitas situações que eu quero citar aqui para você nessa noite. Quem está entendendo, vai comigo, aleluia! Então, o nosso passado, ouça isso aí, o nosso passado pode ser, eu não estou dizendo que é, ele pode ser, você vai analisar. O nosso passado, ele pode ser algo que nos forma, mas ele também pode ser algo que pode estar deformando a nossa vida, ou seja, eu sou um deformado hoje por causa de um passado. Como é que eu vou encarar isso? De que maneira eu tenho olhado sobre isso? Muitas pessoas hoje estão vivendo, ouça, muitas pessoas hoje estão vivendo numa dependência de lembranças. Tempo bom. Ei! Quem é eu do tempo do Lilico aí? Levanta a mão. Lilico. Não sabe quem é o Lilico, né? A gente ri, a gente fala sobre esse negócio, mas você sabe que tem um bocado de gente presa no passado. Assuntos mal resolvidos. Situações onde a pessoa parece que fechou o tempo, fechou a janela, fechou a sua casa naquele tempo. E vive o dia de hoje que nem um zumbi. Ele está vendo sua vida, há 2 anos atrás, aquela amiga de faculdade que eu gostava dela. O pastor, ela casou com aquele outro infeliz, a Marlene casou com outro infeliz. E até hoje sou apaixonado por ela. Minha vida não se resolveu. Eu não consigo encontrar outra pessoa. Já passaram 10 anos. Eu não consigo esquecer da Marlene. Ai, meu Deus. A Marlene é que trazia alegria para Marlene. Larga a Marlene, rapaz. Você vai achar a Joana, a Daniela, aleluia. E eu estou preso com meu sentimento no passado, mas nunca mais fui feliz. Naquele tempo, peso do inferno, prendendo a vida da pessoa, não dando mais oportunidade de mais nada, não tem mais nada. Eu agora não tenho sabor mais para a vida. Está morto, então chama a Santa Casa, rapaz, vai embora. Vai logo para casa. Pede que o Senhor te leve, aleluia. Aliás, tem uma irmã aqui na igreja, uma irmã não, uma conhecida aí, que é só mandar ela orar, que Senhor, prepara e leva. Irmã, a oração dela é poderosa. Que o seu nome não caia na boca dessa irmã, hein? Prepara e leva. Então ouça aí, deixa eu dizer algumas coisinhas que o inferno faz e que o diabo faz na nossa vida. Ele faz, por exemplo, remoer
fracassos. Queridos, todos nós, por experiência, até por imaturidade e idade, nós passamos situações de erros. Quem é que nunca errou aqui? Levanta a mão. Não, pode ser que alguém seja de outro planeta, né? Então ele faz remoer fracassos, derrotas, situações que poderiam, ou naquele tempo abalaram, mas te prendem para que você fique pensando, tá vendo? Eu não vou tentar não, eu não vou fazer mais nada, sabe como é que é? Daquela vez eu estraguei e tal, aí parece que eu recebo um selo de fracasso, de derrota. Eu quero saber o seguinte, está escrito nesse livro que Deus te deu um selo de fracassado e derrotado? Por mais que nós possamos ter pisado na bola e muitas vezes até afastado do pensamento dele, se você e eu voltarmos para o pensamento dele, nós vamos andar em vitória. Não por causa da nossa capacidade, gente. Não porque eu sou inteligente para pensar como eu vou fazer o meu caminho, é porque eu sigo a ele. Eu ouço a sua voz, eu obedeço o que ele pede, aí dá certo. E Deus tira toda a confiança que você tem, a habilidade, o talento das coisas que estão em você, porque no passado eu fracassei terrivelmente. Aí ele prende. E a pessoa não consegue viver um dia se não pensar naquilo. Ele não consegue desenrolar a sua vida e soltar e liberar para ele correr essa jornada, porque ele está preso àquilo. Porque ele resolveu pensar naquilo. Eu vou te dizer uma coisa para você. Se o inferno ganhar espaço na nossa mente com os pensamentos que ele quer que eu pense, já era. Quem é dono da nossa mente? Somos nós. Eu quero te dizer, tua mente não é lixo do inferno. Digo isso na força nessa noite. E somos nós quem escolhemos que pensamentos nós vamos reter sobre a vida, sobre situações. Pastor, mas eu fui traído. E esse sentimento está comigo até o dia de hoje. Meu irmão, você está morto e não sabe. Ah, mas eu tenho direito, eu tenho razão. Aonde está escrito na Bíblia que é meu direito, é minha razão ficar com sentimento de mágoa, ressentimento de pessoa? Onde está escrito isso na Bíblia? Isso é o que o homem acha, e é o que o inferno sugere para prender. Colocar um peso no cara e o cara não decolar na sua vida. Não está escrito isso? Então a minha atitude está errada. Eu estou caindo na cilada do inferno, ele está promovendo isso aí. Muitas vezes situações de traumas, nós entendemos isso, mas eu quero te dizer, isso tem cura no nome do Senhor Jesus. Tem que acreditar na sua palavra, em quem nós somos hoje, e a proposta que ele tem para frente. Situações de conflitos de relacionamento, quantas pessoas hoje são inseguras para se relacionarem, porque no passado deram problemas. Nem acreditam mais, não acredito mais em relacionamento verdadeiro. Pastor, eu não acredito que as pessoas sejam sinceras, eu não acredito mais em ninguém. Quer saber, eu não acredito em igreja também, nem pastor, uma cambada de gente aí que não vale nada. Já está na bandeja do inferno, sendo cozinhado. E o cara não sabe. Está desistindo da vida, está desistindo da proposta. Quem vence, é por isso que nós estamos falando sobre isso, tem que estar determinado. Tem que estar determinado a dizer assim, vou chegar lá, porque Deus tem um propósito, Ele tem um plano, e eu vou ver essa vitória na minha vida, eu vou ver essa vitória na minha família, e tudo que Deus tem preparado para mim vai acontecer. Uhul! Mas essas situações têm que ser lidadas de maneira própria. Quer ver uma outra coisa que o inferno usa como peso e coisas do passado? Sentimento de culpa. Fala, Deus. Pastor, o problema não é Deus, sou eu que não me perdoo. Quer segurar esse peso? Pode ficar com ele sozinho. Quando na verdade, se há arrependimento sincero, Deus disse que me perdoa de toda a minha iniquidade. E sabe o que fala sobre perdão na Bíblia? Fala que Deus ele não se lembra mais dos meus pecados, do meu erro. Então não tem como eu chegar e Senhor, mas sabe como é que é? Eu pisei na bola, não estou sabendo quando foi ali. Mas o inferno, ele guarda os nossos erros
num arquivo. É assim que ele ri. Puxa o arquivo. Peguei, miserável. Você mesmo, olha aí, te lembra. E eu quero aquele sentimento de culpa, meu Deus, pastor, eu não consigo me livrar daquela situação. Naquela vez eu chutei meu gato, eu matei meu gato. Até hoje eu vivo com sentimento de culpa. Não está escrito isso, gente. Isso não é genuíno. Isso não traz humildade na nossa vida. Isso não traz transformação, isso é peso. E a nossa vida nunca decola. Porque a gente não sabe lidar com as coisas que ficam para trás. Ninguém aqui é perfeito. Mas nós andamos com Deus para ser aperfeiçoados. Por isso que nós somos dependentes dEle, da sua palavra viva, da sua direção, da sua voz. Por isso que Deus sempre disse desde o Velho Testamento, obedeça a minha palavra. Ande comigo, a direção é essa que eu estou propondo, então vamos andar. Então, ouça isso, o diabo, ele prende a cada um de nós nesse compartimento, muitas vezes chamado de velhas lembranças. Que podem ser um compartimento de tortura, sabia disso? Eu sou torturado dentro de mim mesmo, nas minhas ações, nos meus pensamentos, eu sou torturado todo dia, porque eu fico com aquilo na minha cabeça. Um de nós aqui não poderia chegar a essa conclusão, pastor, eu fiz tanta bobagem, eu fiz tanta besteira, meu Deus do céu, eu queria pagar isso aí e nunca ter feito isso, mas, queridos, foi feito, se você se arrependeu e pediu perdão a Deus, Deus zerou a tua vida. Segue adiante. Tem que aprender com os erros. Mas aprender de forma a nós continuarmos a ser construídos. Diga aleluia. Muitas vezes, a gente já acorda com ontem na nossa cabeça. É o inferno. Ele bate, eu acordo, ele bate na minha cabeça. Elinho, toma. Pum. É o café da manhã dele. Mas eu tenho que lidar de maneira própria com isso, gente. Alguém disse que recordar é viver. Biblicamente isso não é verdade. Eu posso te dizer que recordar é sim uma lição aprendida. E uma vez que eu aprendi, olha só, no cantinho aí, vamos seguir adiante, aleluia. Quem olha para trás, ou quem está preso ao passado, ou quem está... não vai caminhar. Bom, no final da vida de, pelo menos que relata na palavra em Gênesis, capítulo 29, da vida de Ló, que todo mundo conhece, e Deus vai lá e resgata o sobrinho de Abraão, fala, meu irmão, vamos sair dessa cidade que Deus vai destruir. É óbvio que Deus, quando tira ele de lá por misericórdia, diga aleluia, é óbvio que também ele já tem preparado um plano para a vida de Ló. E se Ló andasse com Deus, as coisas iam funcionar, óbvio, vai recuperar tudo aquilo de volta, vai crescer. Se andar com Deus, não tem prejuízo. Diga aleluia. Mas aí, lá dizendo que a esposa dele parece que tinha algumas coisas ali em relação àquele lugar, né? Tinha que deixar para trás. Deixar para trás é olhar para frente, gente, e ir embora. Não tem que pensar duas vezes, não tem que ficar ali com um sentimento. Olhou para trás e virou o quê? Uma estalta de sal, olha aí. De repente nós estamos assim mesmo, uma estalta. Não estou nem sabendo que eu estou lá. Por que essa vida não anda? Sei lá. Paradão. Está preso. Preso. Ah, pastor, mas será que Deus me perdoa? Será que realmente eu posso andar com Deus? Porque eu fui uma pessoa tão errada. Gente, você não conhece nada da Bíblia. Deus tem prazer em andar com os homens. Se Ele tem prazer, quem sou eu para dizer que não? Se eu tenho livre acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus, pela fé, quem sou eu para dizer que não? Ah, pastor, mas eu sou um pobre, coitado, miserável, pecador. Vais aprender na escola bíblica que não é isso. Eu resolvo as coisas com Deus com base no arrependimento, que eu sei que está errado, eu quero o caminho dele, ele me perdoa, ele pega na minha mão, vamos continuar, imagina. Se cada erro nosso, ele dissesse, não aguento mais, meu irmão, você já errou comigo, Elinho, 50 vezes? Não quero te ver, vou te fulminar agora. Pá! Sabe por quê?
que Deus insiste comigo, com você? Vou te dizer só uma palavrinha. Porque Ele te ama. E amar é valorizar, é respeitar, é me perdoar, é me dar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a quantas chances forem necessárias para eu continuar crescendo. Esse é o nosso Deus. A quem nós servimos, diga glória. Então muitos vivem hoje sendo contaminados com o passado. Vamos descontaminar nessa noite, no nome de Jesus. Você que também nos assiste, vai ser descontaminado. Nós somos contaminados por lembranças e coisas estranhas. E aí, quando eu sou contaminado, eu não consigo olhar para frente, eu não consigo ver o novo, eu não consigo ver as propostas adiante. Se a tua vida, que você considerava, ela ficou lá atrás, nessa noite você vai pegar e trazer de volta para o lugar, porque ela está fora de posição. A posição dela é o dia de hoje. Pastor, então, bom, eu tenho que começar tudo de novo. Amém. Digam amém. É exatamente isso, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. A aposta nossa, gente, é encarar com Deus assim, Senhor, eu estou aqui, é isso aí. Eu quero a tua vida, eu quero o teu plano, a tua proposta para mim, eu vou andar contigo. Amém. E vamos embora. Ah, pastor, bem que eu podia ter conhecido a Jesus quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 15 anos, não fiz tanta besteira. Não me pergunte. Eu também não sei. Mas quantos tem hoje aqui, quantos tem o Senhor Jesus no coração aí? Aleluia. Amém, meu irmão, você tem. Então daqui para frente é tudo com Ele. Aleluia. E Deus é o Deus que recupera, que transforma, que tira, que os prejuízos do passado são recuperados. Ele é aquele que faz a transformação. Alguém entende isso aí? Ele dá essa volta que a gente não pode imaginar, porque Ele é um Deus de construção. E uma das coisas que Deus criou o homem foi para que o homem, ele seguisse adiante, ele dominasse, ele fosse valorizado, ele construísse a sua vida. E não vamos ficar aí presos, detonando a nossa vida, diga aleluia. E eu quero te dizer isso nessa noite, para a gente terminar, eu quero orar por você nessa noite. O passado não tem, e não vai ter, em nome de Jesus, a capacidade de reinar sobre a tua vida hoje. E eu digo aqui que as situações de passado que são piores são de relacionamentos de pessoas, de falta de perdão, de liberar aquela pessoa, porque eu tenho todo o motivo do mundo de sentir traído, daquilo outro. Gente, esse motivo não está na Bíblia. A Bíblia até declara que eu tenho que amar os meus inimigos. Por que é que nós amamos os nossos inimigos? Porque temos a natureza do nosso Pai, e por natureza podemos amar. Porque essa missão não é para o mundo que não tem a natureza de Deus, essa missão é nossa. Que tem a natureza de Deus, somos novas criaturas ou não? O amor de Deus, Romanos 5, verso 5, tem sido derramado nos nossos corações. Então não é um sentimento, é uma escolha de fazer o que é certo. Nessa noite você vai fazer a escolha de deixar o passado no passado. Não é questão de sentimento, não lide com isso com sentimento, porque senão o passado vai continuar batendo na tua porta todo dia. Não dá certo, gente. E eu declaro isso para você, não terá capacidade de reinar. Mas você tem que decidir isso aí. Quem é que reina na tua vida? É a proposta que Deus tem para você, um futuro para frente? Quer olhar para frente com disposição e visão e encarar isso aí? Então Ele vai reconstruir a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os anos perdidos. Com Deus não tem perda nem prejuízo. Que alguém diga aleluia. Não tem perda e prejuízo. São aparentes perdas e aparentes prejuízos que o inferno quer que a gente segure esse rótulo e ponha na gente. Eu não seguro esse rótulo. Você tem que estar determinado a dizer, eu vou completar a minha carreira muito bem. Eu vou completar a proposta, o plano que Deus tem para a minha vida, para a minha família muito bem. Diga aleluia. Nós vamos terminar mais forte do que hoje. Mas a gente não vê isso na igreja nos dias de hoje. Eu estava conversando com uma pessoa no sábado, estava dizendo, pastor, como eu tenho visto as pessoas confusas, como eu tenho visto as pessoas estranhas do povo de Deus, o que é isso?
Eu tenho até falado aqui quinta-feira, os 7 sinais da falência da fé. E um deles é esse, confusão mental. Ora, confusão mental é o sinônimo que eu não tenho colocado a certeza para dentro. Eu não tenho deixado a certeza governar a minha vida. Eu não tenho abraçado pela fé isso aqui que é a verdade, é a certeza. Em vários ângulos da minha vida. Aleluia! Só eu estou animado, você também? O inferno fica irado, ele não entra. Porque o que está escrito é o que vale, não é o que eu sinto, não é o que eu penso. O que está escrito é o que vale, eu vou repetir, o que está escrito é o que vale. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, comprados pelo seu amor. Ele tem uma proposta para nós, aleluia. É a verdade. Não seja governado por sentimentos. Visto que andamos por fé, 2 Coríntios 5, 7. Repita comigo. Visto, eu ando por fé, e não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto. Amém. Não vai ficar para trás. E aí parou, você querer ajudar um companheiro seu para sair e tal, mas ele está agarrado numa âncora, e você fica puxando ele, não sai do lugar, nem você, nem ele está na âncora. E às vezes nós queremos ajudar muitas pessoas que não podem sair do lugar onde elas estão, porque elas não querem largar algo. Tem que largar. Eu não posso fazer isso por você, apenas nós ministramos a verdade. Eu ministro a verdade no teu coração. E ela mesmo te liberta, aleluia. E você toma ciência de quem você é. Uma pessoa valorizada por Deus, Ele te ama. Você não é um esquecido, um pobre coitado, um largado. Você não está abandonado, pastor, mas ninguém me ama. Ninguém me chama de meu amor. Ninguém gosta de mim. Rapaz, Deus te ama, pagou um preço por você, Ele mora em você. Você tem talentos, tem habilidade, rapaz, levanta e vive. Glória a Deus. Amém, queridos? Só Deus tem esse poder de, através da sua palavra, como eu estou ministrando nessa noite, fazer isso entrar aí dentro e você dar uma vasculhada nessa lanterna de Deus, essa lanterna poderosa, para dizer, é aqui que eu vou quebrar isso agora.